Olá, vamos iniciar agora a segunda parte da análise do artigo 230 do Código Penal. Então, é um crime quanto ao sujeito ativo classificado como um crime comum, ou seja, o rufianismo ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas muito cuidado, porque em virtude de uma qualidade especial do sujeito ativo, como por exemplo, ser ascendente, ser madrasta, padrastra, enteado, né, pode inserir, entre outros, pode incidir a qualificadora presente no parágrafo 1º do dispositivo. Temos também, né, dentro do material didático dos senhores, a diferença entre proxeneta e o rufianismo ativo. Então, o proxeneta é aquele indivíduo que vai intermediar a prática da prostituição. Já intermediar ou manter um local destinado ao exercício da prostituição. Já quando nós falamos no rufianismo, na modalidade do rufianismo ativo, nós temos a pessoa que vive da prostituição alheia. Sujeito passivo é aquela pessoa que é explorada materialmente pelo rufião. É a pessoa que vai dar o dinheiro, vai sustentar o rufião no todo ou em parte. Mas muito cuidado. Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 14, com idade igual ou superior a 14 anos, vai incidir, né, a qualificadora presente no parágrafo 1º do artigo 230 do Código Penal. Muito cuidado, nós temos que pensar ali na vulnerabilidade da vítima, quando a vítima é uma pessoa vulnerável. Então, aparecendo uma vítima como vulnerável, nós temos que nos reportar ao artigo 218b do Código Penal, certo? Muito cuidado em relação a isso. 218b, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o crime é um crime sempre praticado a título de dolo. Esse é o elemento subjetivo do artigo 230, não tem forma culposa, mas com uma finalidade especial. O artigo 230, além do dolo, exige uma finalidade especial, que é a intenção do rufião de viver de modo habitual, de maneira habitual, às custas da prostituição alheia. E ainda, queridos, temos que analisar a questão da consumação. Por ser um delito material, lembra lá das aulas de direito penal 1, então ele é um crime material que se consuma com a efetiva obtenção de proveito às custas da prostituição alheia. E ele exige que essa obtenção de proveito seja efetuada de forma habitual. Então, esse delito é um crime habitual. Existe a possibilidade da tentativa, pois se trata de um crime plurissubsistente e, como todos os crimes contra a dignidade sexual, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Vamos ver a redação do parágrafo 1º, que é a primeira forma qualificada do artigo 230. Então, diz o seguinte: se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de proteção, cuidado e vigilância, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, temos essa qualificadora do parágrafo 1º ligada ou à idade da vítima, pessoa entre 14, né, de 14 anos completos, no entanto, com 18 anos incompletos. Então, temos ali uma idade compreendida entre 14 anos e 18 anos incompletos. E a qualidade do sujeito ativo, ela deve ser comprovada por documento hábil, assim como a idade da vítima igualmente deverá ser comprovada por documento hábil. Não esqueçam que quando nós estivermos falando de
ascendente. Quando nós estivermos falando de tutor ou curador, existe também a possibilidade de nós termos como efeito da condenação, né, de acordo com o artigo 92 do Código Penal, a perda do pátrio poder, né, melhor dizendo, do poder familiar, da tutela ou da curatela. Mas não esqueçam que os efeitos do artigo 92 não são os efeitos automáticos. Eles devem vir motivados, declarados na sentença. Então, na parte final do parágrafo 1º, nós temos a seguinte redação: se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, esta parte final é indicativa do dever de agir, presente lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos ver a segunda qualificadora, presente no parágrafo 2º do artigo 230, que diz o seguinte: se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, temos a parte final, já dizendo, quando fala além da pena correspondente à violência, a parte final do preceito secundário, é indicativa de concurso material de crimes. E se houver apenas vias de fato, as vias de fato, que é uma contravenção penal, elas restarão absorvidas pelo artigo 230 do Código Penal. E vamos pensar também numa diferença entre o rufianismo e o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então vamos pensar que o indivíduo praticou aquelas condutas presentes no artigo 228 e também praticou a conduta ou uma das condutas presentes no artigo 230 do Código Penal. E aí, como é que faz? É concurso de crimes ou não? Sim. Se o agente praticou o artigo 228 e depois o artigo 230 em relação à mesma pessoa, nós teremos sim concurso de crimes. Essas são as nossas considerações a respeito do artigo 230 do Código Penal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Cuidem-se!